Olá, meus amigos, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por estarem ouvindo essas sequências de videocast que preparei. A intenção desses audiocasts é justamente levar conhecimento para as pessoas, para a população, para as novas autoridades para o próximo mandato. Eu vou tratar desse audiocast falando sobre saneamento básico na questão da água. Em 1996, com a primeira eleição, de lá para cá foram furados, e hoje tem no município 6 poços furados que abastecem a população. Nesse mandato foi resolvido algumas questões da água, porque a taxa de água é uma obrigatoriedade de cobrança para a manutenção. A água que vem dos poços são água boa, é uma água boa para o consumo humano, porém ela precisa de tratamento. Existem alguns custos. Existe o custo das bombas, os motores que puxam a água do subsolo, e os poços que são furados em Piguá do aquífero Bauru e traz para a superfície, acondicionando nos reservatórios, e é feita a análise diária por um químico responsável da prefeitura em acompanhamento da vigilância sanitária. Existe todo um controle do tratamento físico-químico da água e uma vez ao mês a vigilância sanitária envia amostras de água para o Instituto Adolfo Lutz, de São José do Rio Preto, para analisar se a água realmente está nas medidas padrão preconizado pelo Ministério da Saúde. Mesmo a água de poço sendo uma água pura, uma água limpa, uma água em condições para consumo humano, ela pode ter bactérias, protozoários, vírus e outros micro-organismos de substâncias nocivas, de impureza, teores elevados de composto orgânico. Então é feita uma análise em laboratório e a desinfecção da água é feita à base de cloro. Como é preconizado também pelo Ministério da Saúde, a água é também tratada com flúor. E nesse mandato houve uma grande mudança na questão da água, quando ficou resolvido, inclusive eu solicitei logo no ano 2017 um requerimento para saber sobre os gastos, como que estava sendo administrado o departamento de água. Existia o departamento, porém ele não era instituído por lei. O que aconteceu? Após eu fazer esse questionamento, tanto a Câmara como a Prefeitura, na pessoa do prefeito, do jurídico, começou a elaborar a questão de uma nova forma de administrar água. Até porque o Ministério Público já havia sinalizado omissão de receita. Ou seja, todo município tem a obrigatoriedade de prestar serviço e a população, claro, vai pagar pelo serviço prestado, tanto de iluminação pública, como de água e esgoto, e pelo consumo. Então, ficou resolvido de montar o Departamento Municipal de Água e Esgoto, tão conhecido DAE. Hoje, o DAE está constituído, mas antes teve que passar por um processo, teve que ser feita uma audiência pública, e a única forma de trazer a população para dentro da Câmara para debater essa mudança foi de trazer a Sabesp, que é uma empresa pública administrada pelo Estado de São Paulo. Na verdade, a Sabesp é basicamente uma autarquia do Estado de São Paulo. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico do Estado de São Paulo. Os principais acionistas é o próprio governo do Estado de São Paulo, que controla a gestão da companhia, ou seja, é uma autarquia estadual. A Sabesp tem, em média, 366 municípios do Estado de São Paulo e que prestam esse serviço, tanto de água como esgoto, na questão de manutenção, expansão e o fornecimento de água potável em condições para o consumo humano. E a questão da Estação de Tratamento de Água, ou ET, Estação de Tratamento de Esgoto. O que acontece é que muitas vezes os municípios preferem fazer a gestão própria com o DAE ou SEMAI, o nome que for, a sigla que for. No caso de São José do Rio Preto, é constituído o SEMAI, que também é uma autarquia, é uma empresa independente, autônoma, mas ela é fiscalizada pela prefeitura e
Tribunal de Contas do Estado. Como se trata de pagamento por consumo, ou seja, a água é uma taxa em que a população paga, dinheiro público tem que ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. No caso de Piguá, quando houve a audiência pública, foi um método de trazer a população e explicar. Ou instala a Sabesp por concessão, e a concessão é o tempo em que a empresa fica instalada no município, o prazo é mais ou menos 30 a 35 anos, ou montamos o DAI e legalizamos a água porque o preço era muito baixo. Não dava para cobrir as despesas da água no município. E ficou resolvido da forma que todos conhecem. A partir do momento em que o DAI foi formado e instituído por lei, existe uma tabela de valores que pode ser atualizada a cada ano de acordo com as necessidades. E, na verdade, temos que entender o privilégio que o Piguá tem de ter hoje a administração do DAI, que não é uma autarquia. Na época, inclusive, sugeri que se montasse uma autarquia, porque ficaria, basicamente, autônoma, independente. E hoje, a questão mais burocrática é manter a cidade bem administrada, fazer a manutenção constante da água do esgoto, e o DAI, Departamento de Água e Esgoto, fica responsável por esse serviço. Eu vou explanar aqui só uma situação. Se a lei que instituiu o DAI de Piguá, ao invés de ser um Departamento de Água e Esgoto anexo à Administração Pública Municipal e tivesse sido feito uma lei de autarquia, não poderia o Poder Público Municipal ter acesso à arrecadação dessas taxas. Mas, como Piguá tem algumas dificuldades na questão financeira, pode-se considerar que a arrecadação de água hoje é necessária para o pagamento de outros departamentos, de outras necessidades da administração pública. A partir do momento que o Poder Executivo, na pessoa do prefeito, achar que a arrecadação da água não será usada para outras finalidades, o DAI poderá ter uma equipe maior, ferramentas, implementos, máquinas, caminhões para desentupir rede, expansão de rede, manutenção de galerias, limpeza de bueiros e por aí vai. Porque fica a serviço do DAI o tratamento de água, o tratamento do esgoto, sua manutenção, boas condições para que não tenha problemas com contaminação da água, que é um caso muito sério e muito importante a ser destacado, e o acompanhamento do Estado com a limitação do sistema e as análises feitas pelo Instituto Adolfo Lourdes. Eu deixo aqui explanado a minha opinião daquilo que eu conheço e fica a critério da administração de resolver da melhor forma possível. Caso, no futuro, o DAI de Piguá necessite se tornar uma autarquia, fica a critério da administração, do Poder Legislativo e Executivo do município. Finalizando esse videocast, a importância da população entender tudo o que houve, como foi resolvido a questão da água do município de Piguá. Até o próximo audiocast.